Olá! Seja muito bem-vinda a mais um episódio Profissão Cuidadora. Esse programa é para você, cuidadora, que quer ser reconhecida, respeitada e ter uma renda justa e digna pelo trabalho que você faz. Eu sou Eliette Cury, psicóloga e empresária na área de cuidados. Eu sou Kelly Luana, técnica de enfermagem e coordenadora técnica na área de cuidados. E hoje vamos falar de uma frase que nós escutamos todos os dias de cuidadores. Vamos lá. As famílias não querem pagar bem. Será que é isso mesmo, Eliette? Será que é tem verdade? umas que acho que é verdade, mas assim, eu acho que tem uma outra questão aí, né, Kelly? Gente, ou será que existe algo por trás dessa crença que está impedindo você de conquistar as melhores vagas? Primeiro a gente tem que entender o que significa essa frase. Quando a cuidadora fala que as famílias não pagam bem, geralmente ela está vivendo uma realidade de salários baixos, exploração e sobrecarga. Será? Bom, isso é verdade para muitas vagas. Existem famílias que realmente querem pagar pouco e exigir muito. Aquilo que eu estava falando, até existe isso, Exato. mas, e aliás, quanto menos paga, mais exige. Mais exige. Mas dizer que todas, em geral, não pagam bem, é uma generalização. O que é que acontece? Na prática, vamos lá, vamos explicar com cuidado, né? As famílias que querem pagar pouco contratam cuidadoras que não se posicionam, ou seja, é aquela cuidadora que aceita fazer plantão por um valor que não é justo, que aceita fazer qualquer coisa. A famosa faz tudo. Isso. A gente percebe que essas famílias, quando elas também querem fazer contrato com a gente, na empresa que já falamos aqui que a gente tem de serviços de cuidadores, eles vão batalhar pelo preço mais barato, isso é fato. Mas a hora que eles percebem que tem algo a mais que diferencia a nossa empresa de outras empresas, eles entendem o valor do nosso trabalho. É assim que a gente está querendo também colocar aqui a questão da cuidadora, não é, Kelly? E qual que é o seu diferencial para você não se engoblar nesses clientes que querem pagar pouco, né? Então, famílias que valorizam pagam mais, mas só contratam cuidadoras que transmitem profissionalismo, segurança e confiança. Você está transmitindo isso? Você tem o conhecimento adequado para justificar um salário maior? Para justificar o seu plantão ser mais alto que outras pessoas cobram? O que você oferece no seu atendimento, além do básico, né? Que seja trocar a fralda, dar o banho e ofertar alimentação. Quando sabe fazer, né? Não, eu já falo que é básico, né? Quando se sabe fazer. Além disso, o que mais você oferece? O que você tem, que clareza você tem do valor do seu trabalho? Você pensa assim, eu sei fazer isso, eu sei fazer, você sabe até fazer mais do que normalmente a gente vê por aí. Eu sei toda a parte de higiene, eu sei trabalhar com sonda, eu sei trabalhar até colostomia, já eu sei trabalhar, mas é só a parte técnica. E será que isso é suficiente? Claro que isso é bom para transmitir segurança, confiar que você sabe fazer, mas tem muita gente hoje no mercado, e não só de cuidadoras, que as pessoas elas são contratadas pelo currículo e demitidas pelo comportamento. Então, o comportamento é uma variável extremamente importante para quem quer se diferenciar e ter o seu valor reconhecido e até, vamos dizer, reconhecido financeiramente. E esse comportamento, ele é diferente quando é numa empresa, né? A gente está na casa do cliente. É muito mais invasivo. A gente está dentro da intimidade dele. E aí ele começa a te observar muito mais, como talvez se você estivesse sentada no escritório. Né? Então, assim, os olhares se viram muito mais para você. Então, é por isso que a gente bate na tecla do comportamento, né? De você saber se portar, justamente por isso, porque você está sendo observada. E tem gente que ainda tem câmera, né? Sim. E aí você vê que a pessoa, ela tá lá no celular. O celular, gente.
que é um negócio tão óbvio, a gente não precisa nem comentar o quanto é ruim uma pessoa que tá... Imagina uma pessoa no escritório, tendo que fazer uma série de relatórios, e ela fica lá, é que eu tô sem meu celular agora, eu vou fazer assim, aí fica lá, aí passa o chefe e vê que a pessoa tá no Instagram. Gente, o celular é uma ferramenta de trabalho. Exato. A gente repete isso várias vezes. Até alguma dúvida, precisa falar com um familiar, falar com a empresa que você está prestando serviço. É importante, mas é uma ferramenta de trabalho. Para diversão, ele é nos seus horários de diversão. Ali no atendimento, você pode, de repente, utilizar ele para atividades. Então, você quer mostrar um vídeo, para o seu idoso, então de repente você pega, olha que legal, vamos fazer, você mostra ali para ele, guardou o seu aparelho porque serviu para você como ferramenta de trabalho. Exato. Até para saber de um remédio, de alguma coisa. Exatamente. E aí você segue a sua rotina. Pesquisar atividades para fazer com eles. Mas, olha, as atividades podem ser pesquisadas até antes. Né? Não, eu tô tentando justificar o injustificável. O uso do celular no trabalho. E lógico, nós temos problemas familiares. Então, de repente, você deixou um filho doente em casa. Teve algum problema que você vai precisar de notícias durante o dia? Isso. Avisa. Olha, gente, eu tô com um problema familiar em casa, você não precisa explicar o que é, mas hoje eu vou precisar ficar um pouco mais próximo ao celular. Justifica, para não parecer que você tá banalizando. E que você não tá preocupada com o parente. Pensa assim, se fosse a sua mãe, ou no caso, se for um paciente masculino, se for o seu pai, você gostaria de contratar uma cuidadora que fica no celular e, em vez de prestar atenção, fazer alguma atividade com ele, fazer algum tipo de uma massagem, alguma coisa que seja para se conectar com ele, do que ficar no celular? Mas está dormindo. Ok. Mas se ele tiver um engasgo, né? Se ele tiver uma convulsão. E você tá lá jogando um joguinho que na hora você não pode perder aquele negócio, então você perde a vida. É uma coisa assim complicada, não é uma coisa fácil. E também nós não estamos dizendo aqui que você tem que ser uma máquina o tempo inteiro, produtiva. A gente sabe que tem momentos que a gente precisa ter um refresco, um respiro. Mas a gente está falando, a gente até exagera um pouco, porque para vocês entenderem, será que você se contrataria para cuidar de uma pessoa da sua família? Simples exemplo, Eliette. Ela tá conversando com vocês e eu tô aqui, mexendo no celular. Virou uma coisa. No seu restaurante, você vai numa lanchonete, você vai numa pizzaria, você vai ver as pessoas, mas elas mal conversam. Exato. E assim, a gente deixa de dar essa atenção. E o trabalho de cuidados é isso, é atenção ao seu idoso, é o cuidado. Não tô falando pra você ficar em cima dele, você tá bem, você tá respirando, não é isso. Toda hora perguntando. Às vezes eles precisam só de ouvidos e que você realmente esteja escutando o que ele tá te falando. Nossa, esse ponto é muito importante. As pessoas, às vezes elas falam, não tá falando coisa com coisa. Mas ele precisa da sua atenção, mostrar que você tá com ele. Nossa, esse ponto é muito importante. E essa é a nossa função como cuidadora. E seu curso, o curso que você fez, ele falava dessas coisas? Ele tá mostrando para você as outras coisas que você precisa dominar para se preparar para poder fazer o seu trabalho, um trabalho que valha mais, para poder cobrar mais? Então, gente, o problema não tá apenas na família, né? Ela tá também em como a cuidadora se posiciona diante das oportunidades. E por que entender isso é uma oportunidade? Porque quando você descobre que existem famílias dispostas a pagarem bem, você começa a buscar e se preparar para essas vagas melhores. Com certeza. Até porque essa vaga não vai cair no seu colo. Você precisa ter o perfil, você precisa estar preparada. E aí, você não vai correr atrás dessa vaga, você vai ser direcionada para essa vaga. Por quê? As pessoas conhecem o seu trabalho, conhecem o seu perfil e vão te indicar. Então, se a gente for aqui falar de exemplos que a gente conhece, teve uma cuidadora que aceitava qualquer vaga, mesmo pagando mal. E isso é muito frequente, né? Aí ela decidiu se reposicionar, a ter uma nova forma de se colocar, percebeu a mentalidade
dela estava errada e que ela precisava mudar esse modo de encarar as coisas, né? Sempre como vítima, eu não consigo, as vagas não me cheiram, não consigo ganhar mais dinheiro, a cuidadora é desvalorizada, enfim. Aí ela com uniforme, né? Relatórios profissionais, postura adequada e todas as coisas que a gente fala, ela fechou um contrato fixo por R$4.500. Olha isso. Mas não é para qualquer um. Não é para qualquer um. É para quem se diferencia. E teve uma outra, né, que acreditava que ninguém pagava bem. Vivia reclamando porque ninguém paga bem, ninguém pagava bem. E aí ela mudou a comunicação dela, né? Ela passou a ser indicada. Então ela, na verdade, quem precisou mudar não foi a família que pagava menos ou mais, foi ela. E aí ela foi indicada. E onde ela foi indicada hoje, ela ganha o quê? Mais de 5 mil por mês. Então, eu sei que você pode estar pensando, mas eu já tentei negociar com o cliente e não deu certo. Gente, negociação não é improviso, é técnica. E como a gente já falou, não é fácil negociar, mas é possível. Outra queixa. Mas é que eu não tenho curso, então eu não sou valorizada. O que gera confiança não é o papel do curso, é como você aplica o seu conhecimento no dia a dia. Então é como você vai demonstrar isso no cuidado. Né? Também como... Vai, termina. E aquela coisa de você, na hora do contrato, que você vai explicar o que você vai fazer, você realmente fazer e executar. Né? Porque o que acontece muitas vezes, às vezes a gente recebe currículos aqui maravilhosos, mas infelizmente na prática a gente vê que não acontece. A pessoa às vezes chega atrasada para entrevista, ou então ela não tem a experiência toda que ela fala. Que ela fala que tem. Porque o papel a gente sabe que aceita tudo, mas infelizmente o nosso conhecimento vai ser colocado em prática todos os dias. E aí a gente precisa comprovar que você tem esse conhecimento, esse dinamismo, de saber como lidar com o idoso, de ter postura, né, de aplicar o seu tempo com o idoso com qualidade, realizando atividades, estimulando o seu idoso, seja, né, de cognitivo ou motor. Ou memória, coordenação. Mas, gente, e se for para falar de curso, não é qualquer curso que você vai fazer. Não é esse curso que está aí prometendo coisas, aí quando você vai olhar o conteúdo, é só aquela questão simples de troca fralda, sinais vitais. Sinais vitais não, porque a maioria dos sinais vitais é no máximo ali uma temperatura. Coisa que a gente não sabe nem aferir a pressão, né? Primeiros socorros, como é que é feito, né? Primeiros socorros, tem que tomar cuidado se a pessoa tá só pensando na técnica. Que, claro, 60%, 70% do que você precisa fazer, se você não tiver técnica, se você não tiver conhecimento, você vai se frustrar, né? E vai frustrar a família, porque você não vai saber fazer. Mas, e as outras coisas? Que outras coisas? Como ter essa postura profissional? Como se relacionar com os clientes mais difíceis? Como lidar com queixas de pessoas idosas mais frequentes? Como lidar com pessoas com Alzheimer? Como negociar? Gente, é muito mais. É muito mais, tá? Então, essa é uma preocupação que às vezes a gente percebe que a cuidadora não tem. E ela fala assim, eu já tenho curso. Eu já conheço, já sei como que é. Eu já tenho curso, eu não preciso fazer curso. Então, a pessoa que nunca fez precisa escolher o curso realmente que qualifica. E a quem já fez curso precisa ver se não tem que fazer um aprimoramento dessas outras coisas que a gente está comentando. E a gente sabe que a profissão do cuidador ainda é nova como profissão, né, Eliette? Apesar de ainda não ser regulamentada, um assunto que a gente vai abordar mais na frente, é uma profissão nova. Né? Teve esse boom aí na época da pandemia, né? Mas é uma profissão nova, então assim, ainda não se sabe gerenciar. Então teve aqueles cursinhos lá no início que só explicavam, olha, é uma troca de fralda que é diferente de uma troca de fralda de um bebê e não sei o quê. E nem mostra às vezes como é que é a técnica. Não mostra. É aquela troca de fralda, então como você dá banho nele e acabou por aí.
Mas por quê? Foi no início e as coisas mudaram e hoje, para a gente querer, né, ganhar mais, ter esse cliente que paga mais, a gente precisa entender que o cuidado vai além do básico. Mas acho que eles podem ter um medo assim, se eu cobrar mais, a família vai escolher outra cuidadora. Então, famílias que valorizam sabem a diferença entre preço e valor. Preço é quanto custa, valor é quanto vale. Então, quem não paga bem não é o seu cliente ideal. Exatamente. Se você quer ganhar mais. Se você quer ganhar mais, porque se você tem o primeiro contato com o cliente e você percebe que ele não é o cliente que reconhece o seu trabalho como cuidadora, que valoriza, você já não vai querer trabalhar nessa residência. Porque você vai perceber que lá, por mais que acordos sejam estabelecidos, não vai ter esse lado humanizado, ele não vai entender o quanto vale o teu trabalho. Tá? Então, o que fazer para sair dessa crença que ninguém paga bem e começar a conquistar familiares que te valorizam? Então, nós temos aquele jeito errado, que é aceitar qualquer vaga por medo de ficar sem trabalho. Trabalhar o dobro para receber o mínimo. Esse é o medo comum, né? A pessoa cede e aquilo que vai acabar fazendo com que ela não consiga ganhar mais. Mas para ganhar mais, para ser valorizada, a gente também tem que se fazer valorizar. Sabe aquela frase, se você quer ser respeitado, se dê o respeito? Sim. É isso. Você não pode culpar o outro, simplesmente. A gente viu que tem famílias que são assim, infelizmente. Mas a gente pode, com a nossa postura, com a nossa firmeza, com a nossa formação bem qualificada, a gente pode conquistar, sim, bons salários e pessoas que valorizem, de fato, pessoas que procuram se diferenciar no mercado. Então, vamos lá, o jeito certo seria o quê? Focar nessas ações que mudam a percepção da família sobre você. Não é, Kelly? Exatamente. Então, gente, entenda seu papel. Principalmente isso. Entenda o seu papel. Você não cuida da casa. Sua função é cuidar de pessoa idosa. Defina isso claramente desde o início. Esse seria o primeiro passo, né, Kelly? Exato. O outro passo é aquela velha história, né? Tenha uma postura profissional. Não fique confundindo a família como se fosse sua amiga ou sua parente, né? Você está a trabalho na residência. Então você vai, por exemplo, uma das coisas que dão isso é o uniforme. Se você começa a tirar o uniforme, trabalhar com roupa da casa, você já mostra o quê? Uma informalidade. Então, use o uniforme. Não fique atrasando, né? Seja pontual, tenha responsabilidade. Isso é sinal de maturidade, é sinal de profissionalismo. E aquela história de registrar suas atividades, né? Para você mostrar que você é uma pessoa que está trabalhando formalmente, você tem um relatório que você faz do seu trabalho. Isso vai te diferenciar imediatamente de qualquer pessoa que vá trabalhar, ou que trabalha, ou que trabalhou na casa sem preparo. O passo 3. Invista em conhecimento prático. Conhecimento é algo que ninguém tira da gente, não é mesmo? Então, não precisa de dezenas de cursos caros, mas é essencial dominar temas como higiene, alimentação, medicação e atividades para estimular os idosos. Isso aí é quase que acertar na loteria, não é? Quando a gente tem uma cuidadora que sabe fazer tudo isso, porque, gente, essa parte que a Kelly falou é a parte técnica. Conhecimento de atividades para estimular os idosos, eu acho que a gente conta nos dedos quem tem. Quem sabe, quem estuda a pessoa idosa para saber o que fazer com essa pessoa. Quais estímulos eu posso oferecer dentro da limitação dela. Sim. O que eu vou fazer que conecta com ela. E nós temos centenas de atividades aí, né, na internet, várias. Mas a gente também tem que casar, né, ideia de que atividade a gente pode realizar com a patologia daquele idoso. Eu vou botar música, vou fazer ele cantar e o cara não tá nem aí com música, não gosta.
né? Então, a gente não pode simplesmente forçar as coisas como a gente acha que deveria ser, né? E o passo 4 seria construir um relacionamento de confiança com a família. Então, crie confiança. Não exponha a sua vida particular na residência e não dê opiniões sem ser questionada. Saiba diferenciar o pessoal do profissional. Isso vai fazer com que você tenha um relacionamento de confiança. Além da técnica, evidentemente, que você vai passar para criar essa confiança. E né? mesmo se sua opinião for questionável, né? Foi questionada pela família, tem coisas que são muito particulares. Então, mesmo se a família te pedir essa opinião, olha... Procure evitar. Eu acho que isso é uma questão pessoal de vocês, melhor você resolver entre vocês vão decidir, vão conseguir, eu tenho certeza, achar uma forma mais tranquila de solucionar. Então, tem coisas que até quando você é questionada, você tem que... Ter cuidado. Ter cuidado. Né? E o passo 5, aprenda a negociar. Isso é um grande divisor de águas. Não é só dizer o quanto você quer ganhar, é mostrar o seu valor, mostrar o seu trabalho. Então, um exemplo, você vai listar todas as suas funções e mostre isso para a família. Muitas vezes eles não percebem o quanto você faz quando não está no papel. Então, liste isso e mostre para a família. No final do seu atendimento, né? Normalmente tem um caderno, porque aí você não perde. Todo dia você anota ali, foi realizado isso, aquilo, tentei atividades com ele, aceitou, não aceitou. Olha, fez essa atividade, teve uma boa aceitação, gostou. Registra. Isso precisa estar lá para a família ver. Às vezes, se você é mais digital, gosta de escrever no celular, você pode, dependendo do contrato que você tem com a família, você pode pegar tudo isso, fazer no seu celular e depois enviar para a família, né? Sim. Então, assim, tudo depende. O importante é que você faça esse registro, tá? Uma tarefa rápida, por exemplo, que você pode aplicar ainda hoje. Faz uma lista, ou amanhã, não sabemos exatamente que hora você está assistindo isso. Faz uma lista do que você entrega além do básico, né? Além daquilo que a gente fala toda hora, né? Que é o trivial. A observação da saúde, a comunicação com os médicos, os estímulos que você faz cognitivos para a pessoa que você está cuidando. Quando você for conversar sobre salário, apresente essa lista. Isso muda a conversa. De quanto custa para quanto vale. Olha a diferença, né? Então, será mesmo que as famílias não querem pagar bem? A verdade é que muitas não querem, mas existem outras que pagam e pagam muito bem. Para cuidadoras que sabem se posicionar como profissionais diferenciadas. E por isso, a gente quer te mostrar exatamente como conquistar essas vagas. Então você participe lá da Jornada das Cuidadoras 5K+, um evento online e gratuito. Então você não vai pagar nada por isso, você ainda vai poder assistir de qualquer lugar, que vai acontecer de 29 de setembro a 2 de outubro. E ali a gente vai ensinar como aplicar técnica, postura, relacionamento, negociação, para transformar a sua carreira. Então, clique aqui no link que está na descrição deste vídeo e garanta já a sua inscrição gratuita. Você não precisa aceitar qualquer vaga, você pode escolher onde e como quer trabalhar. Venha participar!